Prosseguindo no estudo do livro de Isaías, hoje vou meditar no capítulo 24. Então, até o capítulo 23, nós vimos que Isaías lançou profecias contra várias e várias cidades. Mas aqui, agora, a partir do capítulo 24, Isaías começa a lançar profecias contra o fim dos tempos, o final da humanidade. Alguns teólogos dizem que essa profecia também poderia ter sido para o povo de Judá, e quando ele fala aqui a respeito da vinda do Senhor, seria a vinda do Messias. Mas a maior parte dos teólogos dizem que não, que essa profecia, a partir do capítulo 24 de Isaías, ele estava profetizando para o fim, o final dos tempos. E ele começa dizendo assim, mas antes vou fazer uma oração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor me traga uma luz, me dê uma luz, Pai, nesta hora, para que eu possa entender, Senhor Jesus, esses capítulos que se seguem, que tratam com relação ao final dos tempos, Pai. Que o Senhor não só fale ao meu coração, mas também fale ao coração de cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então começa assim: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Aqui, Isaías inicia esse capítulo poderoso com uma imagem que nós podemos até imaginar, né? Aqui o profeta emprega uma metáfora de uma terra esvaziada, uma visão de desolação que evoca um senso de vazio e de abandono. A terra que outrora era vibrante, cheia de vida, ela será transformada em um deserto estéril. Por quê? Porque essa terra, após esse deserto, ela vai ser transformada. E essa transformação é atribuída diretamente à ação do Senhor, destacando que a soberania divina sobre a criação e a capacidade de Deus intervir nos assuntos da humanidade de maneira drástica é somente Deus, porque a gente não sabe o dia nem a hora que virá o fim. Mas aqui na profecia de Isaías, ela vai acontecer. Como em várias partes da Bíblia, nós temos relatos de profetas que profetizaram sobre o fim. Nós vemos lá em Apocalipse a respeito do fim. Então, é uma realidade. Quem crê, vai ser real. Aqui Isaías nos lembra que, embora a terra seja habitada por seres humanos, ela continua sob o governo supremo do Criador. Aí ele continua: o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote. Ou seja, ele começa dizendo que o que suceder a um vai suceder ao outro, ou seja, o rico ao pobre, ao sacerdote, ao leigo, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. Versículo 3: a terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra vai prantear e se murchar, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada. Prestem bem atenção o que é que essa palavra de Deus está dizendo. Na verdade, a terra estará contaminada por causa dos moradores, por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Ou seja, os próprios moradores da terra é quem estão destruindo a própria terra. Então isso nós vemos, o que é que nós vemos, né? Enchentes, tufões,
tanta coisa acontecendo na natureza, porque o próprio homem está destruindo a terra. Aqui esse versículo 5, ele nos fornece uma chave importante para entendermos a razão por trás dessa devastação iminente que já começa a acontecer nos nossos dias. Aqui ele diz que a terra também está contaminada pelos seus habitantes, porque transgridem as leis. Aqui Isaías nos aponta a causa subjacente, ou seja, a causa por trás dessa devastação, de tudo que irá acontecer. A causa será o pecado humano. Então, o pecado hoje já está numa condição tão grande, tão grave, né? Que nós já estamos vendo as consequências desse pecado. O pecado é retratado como uma contaminação que se espalhou pela terra, infectando não apenas a humanidade, mas também o próprio ambiente natural. Isaías está dizendo aqui que o ambiente natural iria ser afetado pelo pecado. Ele diz assim: a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Isaías aqui enfatiza que a rebeldia contra as leis de Deus e a quebra da aliança divina tem consequências profundas e globais. A degradação da criação é uma resposta divina à infidelidade humana. Então nós estamos vendo o quê? Tantos desastres naturais, e vai acontecer e vai piorar. Nós estamos apenas no começo, né? No início das dores, que nós estamos vendo as consequências do pecado já na humanidade. E ele diz assim, versículo 6: por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Inclusive, no livro de Apocalipse, nós vemos ali o que a natureza vai acontecer, vai causar no ambiente natural, na terra. Planteia o vinho, enlaguece a vida, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Por quê? Porque a terra, no final dos tempos, e já está acontecendo, o homem está voltado para o prazer, né? Para o hedonismo, ou seja, o mundo está voltado para o prazer e não para as coisas de Deus. E essa visão poética aqui do profeta Isaías, da relação entre o pecado humano e a devastação da terra, serve como um lembrete que nossas ações individuais e coletivas, elas têm implicações que vão além de nós mesmos. Nós somos chamados à responsabilidade por nosso comportamento e à busca da justiça e da retidão, a fim de preservar a ordem e a beleza da criação de Deus. Aqui, Isaías, ele nos apresenta, né, e nos faz lembrar que a soberania de Deus ainda está ele está no controle da criação, mas só que as consequências do pecado humano, o pecado humano, ele traz consequências. A transformação da terra é um deserto em um deserto. Aqui a palavra de Deus diz, aqui em Isaías, está dizendo que a terra irá se transformar como se fosse um deserto desolado, que serve como um alerta impactante contra a importância da fidelidade de Deus e da sua obediência às suas leis. Então, no final dos tempos, nós vamos ver que tantas catástrofes, tantas coisas naturais, tantas coisas irão acontecer, que poucos vão restar no final, né? Diz assim: já não se bebe vinho entre canções, a bebida é forte e amarga para os que bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer. Foi banido da terra o prazer no final dos tempos, porque o mundo está tão voltado para o prazer, né, que no final vai vir as consequências e vai ser banido.
né? Vai ser banido o prazer da terra. Versículo 12 diz assim: na cidade reina a desolação, e a porta está reduzida a ruínas, porque será na terra, no meio destes povos, como varejar de oliveira e como rebuscar quando está acabando a vindima. Então aqui é como se o profeta Isaías, ele continua a pintar um quadro da devastação global que se abaterá, que virá sobre o mundo. Ele está nos levando a uma cena de tristeza e desolação que vai abranger todos os cantos da terra, evocando assim uma sensação de pesado e profundo pesar sobre toda a terra. Isaías começa aqui descrevendo a reação das pessoas diante da terrível catástrofe que desenrola. Por isso ele diz assim, por isso demolida está a cidade, todas as casas estão fechadas. Todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Isso é a desolação. O profeta aqui nos mostra a devastação. Não se limita mais apenas à paisagem física, mas também vai afetar a psique das pessoas. As pessoas elas vão estar caóticas. As pessoas vão estar em luto. O coração dos habitantes vão estar cheio de tristezas. É interessante observar aqui que Isaías ele destaca que o fato da destruição, ela não vai poupar nem os justos. A catástrofe, quando vem, ela vem para os bons e para os maus. Nós vimos aí uma catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, ela veio para todos, para os bons e para os maus que estão lá. Então, as catástrofes que virão, elas vão atingir tanto os bons quanto os maus. Então, no entanto, no meio desse lamento de aflição, Isaías apresenta aqui uma nota de esperança. E ele diz aqui, no versículo 13, né? Porque será na terra, no meio destes povos, como varejar da oliveira e como rebuscar, quando está acabada a vindima. E no versículo 14 ele diz, eles levantam a voz e cantam com glória por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Então ele está dizendo que ainda vai ter um remanescente de pessoas que ainda vão estar sendo fiéis a Deus. E ele diz que ainda aqui, o restante que aqui é comparado, né, a esses remanescentes após a vindima, é aquele que permanece fiel ao Senhor em meio à devastação. Eles vão estar cantando, dizendo glória ao justo. Eles vão estar glorificando a Deus. E é assim que nós temos que estar firmes na rocha, para que nós possamos glorificar a Deus em tempos de bonança, em tempos de fartura, em tempos de escassez, em tempos de catástrofe. Temos que continuar sendo fiéis a Deus. Se vier catástrofe e se nós formos acometidos, temos que glorificar a Deus. Porque a catástrofe do mundo no final dos tempos vai vir para todos. O mundo, a humanidade vai estar sendo vítima das catástrofes do pecado humano. A partir aqui diz, no versículo 16 continua, mas eu digo, definham, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam perfidamente. O que é que significa isso? Aqui o profeta Isaías nos leva, começa dizendo assim, que no versículo 16, mas eu digo, definho, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Assim como que o profeta Isaías, como se ele estivesse lá, já no final dos tempos, e ele está falando como se ele estivesse sendo vítima dos acontecimentos finais. Por isso que ele diz, ai de mim, que definho, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, porque no final dos tempos vai haver tanta maldade, tanta
o mal vai estar reinando, né? Os pérfidos é quem vão estar reinando nesse mundo. Mas aí ele diz assim: e será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e ao se cair na cova o laço prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Então aqui Isaías, ele diz aqui, nos mostra, né, que a esperança não reside apenas em escapar do medo do laço, mas na soberania da glória do Senhor. A manifestação do Senhor representa a restauração da ordem divina, a redenção da humanidade e a vitória sobre todas as forças do mal. É um momento de triunfo que vai iluminar e tratar da diversidade. Aqui no 23 ele diz que a lua se envergonhará. No versículo 21, naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra. Na terra serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, castigados depois de muitos dias. Ele está se referindo aqui no final dos tempos que o Senhor vai colocar num lugar só todas as potestades do mal, o anticristo, o dragão, a antiga serpente, né? Todos no final eles vão se juntar e todos vão ser colocados no lago que arde com fogo, que terá fogo e enxofre, né? Como está lá em Apocalipse. E aqui ele diz: serão ajuntados, ou seja, o dragão, o anticristo, né? O falso profeta, todos aqueles que vão estar reinando no final dos tempos, Deus vai juntar todos. E ele diz: serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião. E em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória, glória a Deus, que isso vai ser no fim dos tempos, né? À medida que nós vemos aqui, nós estamos vendo que a verdadeira esperança reside na presença e no governo de Deus. Quando ele vai reinar, vai chegar o dia que ele vai vir para reinar por toda a eternidade, para todo sempre. E à medida que nós vamos vendo esse versículo, esse capítulo 24, nós somos convidados a contemplar a magnitude da soberania de Deus e a esperança que Ele oferece. A mensagem é clara, a manifestação do Senhor em Sião, ou seja, na Jerusalém que vai descer do céu, é a resposta final à devastação global. Essa promessa nos inspira a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias, e olhar para o futuro com esperança, sabendo que Ele reinará com glória e justiça. Você já está certo, tem certeza da sua salvação, você tem convicção que você vai morar no céu e que você vai reinar eternamente, que você vai morar nessa cidade de Jerusalém, que seu nome está gravado no livro da vida. Porque aqui nós acabamos de ver essa profecia que o profeta Isaías falou aqui a respeito do final, como será no final dos tempos e como será na eternidade. Aqui ele falou sobre, esse capítulo 24, ele começa falando sobre a devastação que vai ocorrer devido ao pecado humano. E isso é um lembrete, né? Que nossas ações individuais e coletivas, elas podem afetar não a nossa vida apenas, mas também o mundo ao nosso redor. Então nós temos que orar pelas pessoas para que elas possam vir a ter um coração arrependido
e possam vir a ter uma transformação pessoal e coletiva, porque quanto mais as pessoas não se arrependem, mais o pecado domina, mais vai vir as consequências desse pecado, né? Porque as consequências do pecado virão. Então, e essas consequências virão para todos, até o dia que Deus vai vir na sua glória. Mas enquanto isso, vai vir consequências no ambiente natural, porque o pecado ele atinge o ambiente natural, a natureza vai ser contaminada pelo próprio pecado do homem. Então, aqui nós vimos também que o capítulo 24, a partir do versículo 21, ele nos mostra uma esperança. Ele oferece uma promessa de esperança, onde o Senhor vai vir e reinar eternamente. Então nós temos que orar, pedindo a Deus que a nossa fé seja fortalecida a cada dia, para que nós possamos confiar na soberania de Deus em meio às adversidades, que nós possamos encontrar alegria e esperança na promessa de que, independentemente das circunstâncias, Deus continua no controle e sua justiça prevalecerá. Nós temos que proclamar a glória do Senhor, mesmo em meio aos desafios, e viver com confiança em sua promessa de redenção e restauração. Nós temos que levar essa palavra de Deus para as outras pessoas, para que elas se voltem para Deus, se arrependam e fiquem firmes na promessa, para que elas venham a ter a certeza que elas irão um dia, na eternidade, morar na cidade de Jerusalém, na cidade de Sião, que nós vemos lá em Apocalipse tão bem, e que nós vamos ver também aqui na profecia de Isaías. Amém?